Bem-vindos ao módulo 2, onde estaremos tratando dos projetos de geração de energia renovável, energia hidrelétrica, energia biomassa, energia solar e energia eólica. Espero que vocês aproveitem e aprendam bastante com o nosso conteúdo. Falaremos agora sobre energia hidrelétrica. A geração de energia hidrelétrica é predominante no Brasil há várias décadas. Isso se dá em função das características que nós temos em nosso país, com rios caudalosos e planaltos com várias quedas e rio com grandes vazões. Desde o início da década, do século de 1900 até 2000, o Brasil já implantou mais de 100 mil gigawatts-horas de energia hidrelétrica no seu país. A sua matriz energética, que é preponderantemente renovável, assim como a energia hidrelétrica, é composta hoje por 190 gigawatts de todas as fontes. Então, sem dúvida nenhuma, a fonte hidrelétrica predomina há vários anos. Ela vem, ao longo do tempo, decaindo em função da dificuldade de se implantar reservatórios maiores, como o caso de Itaipu, Tucuruí, que são reservatórios grandes, em função das restrições ambientais. O potencial de geração de hidrelétrica no Brasil é de 172 gigawatts. Já temos mais de 60% desse número implantado. O restante a implantar estão localizados nas bacias Amazônica, Araguaia e Tocantins. Além de ser uma fonte de geração renovável, geração hidrelétrica, ela oferece grandes benefícios para o setor elétrico como um todo. Na parte de operação elétrica do sistema, as usinas hidrelétricas podem contribuir muito com a questão do controle de tensão, controle de frequência e toda a geração automática do sistema. Isso ajuda muito a suprir o país inteiro com energia elétrica na hora certa. Outra característica muito importante das usinas hidrelétricas são as maiores que têm reservatórios. Esses reservatórios de acumulação, elas ajudam a regularizar a afluência dos rios. Ela consegue transferir períodos úmidos para períodos secos. Por exemplo, quando temos uma hidrologicidade baixa em algum período, se eu tenho um reservatório grande, eu consigo regularizar e armazenar energia para gerar no período que tem hidrologicidade baixa. Isso é uma vantagem muito grande para a operação do sistema elétrico brasileiro. Também outra característica é que eu posso fazer usos múltiplos do reservatório, para irrigação, para produção industrial, também atendimento a outras finalidades do uso da água. Eu tendo um reservatório de acumulação, certamente eu consigo contribuir para essas outras atividades. As usinas hidrelétricas são classificadas, segundo a ANEEL, em 3 tipos, dependendo da sua potência. Usinas hidrelétricas de 1 ou até 5 megawatts de potência instalada são classificadas como CGHs, Central de Geração Hidrelétrica. As usinas hidrelétricas com potência de 5 a 30 megawatts são classificadas como PCHs, Pequenas Centrais Hidrelétricas. E as usinas hidrelétricas com potência maior que 30 megawatts são classificadas como UHEs, Usinas Hidrelétricas. Isso é importante porque, em função da legislação existente no Brasil, como nós vimos até no módulo anterior sobre a legislação do setor elétrico, nós vamos ter impactos diretos em como construir, como licenciar, como autorizar e como comercializar energia em função dessa classificação. Então, para as usinas classificadas como CGHs, nós não precisamos submeter a ANEEL ao projeto, simplesmente nós fizemos e informamos a ANEEL que estamos construindo uma usina de até 5 megawatts, então uma CGH. É mais simplificado todo o processo. Todo esse processo é regulado pela resolução da ANEEL 875 de 2020. Ali está bem claro todos os procedimentos e o que o investidor, um agente do setor, tem que fazer para construir uma usina. Se você é interessado em construir uma usina, ou tem um potencial, ou conhece, ou trabalha em algum projeto, tem que seguir todas as regras da resolução 875 de 2020. Para as PCHs, a regra é a seguinte: o agente interessado tem que solicitar para a ANEEL o DRI, que é o despacho de requerimento de intenção de construir a PCH. A ANEEL emitindo esse DRI, o agente tem 14 meses para desenvolver e elaborar um projeto básico e o sumário executivo do projeto. Aí ele apresenta para a ANEEL aprovando o projeto básico e o sumário executivo, ela emite o DRS, que é outro despacho que aprova o projeto básico e o sumário executivo. Depois disso, o agente interessado no projeto pode apresentar os documentos e a ANEEL emite, então, a autorização por 35 anos para explorar o projeto. No caso de usinas maiores, de 30 megawatts, são UHEs, normalmente é feito através de leilões. A ANEEL executa leilões de energia, onde estão colocados todos os projetos que fazem parte do leilão. O agente entra no leilão e o vencedor do leilão desenvolve o projeto.
leilão normalmente é A-5, quer dizer que ele tem 5 anos para construir a usina, ou A-6, que são 6 anos, e aí realmente ele participa, executa, constrói a usina e coloca em operação. Então essa classificação da ANEEL é importantíssima porque aí o agente interessado sabe das regras, procedimentos que ele tem que seguir para colocar em operação uma usina hidrelétrica. No Brasil hoje nós temos praticamente 1.500 usinas em operação hidrelétrica, que perfazem essa maioria, né, de geração, que é em torno de 109 mil megawatts-horas em operação. Das usinas maiores, com capacidade acima de 30 megawatts de potência instalada, que são as UHEs, o Brasil possui em torno de 250 usinas desse porte, que perfazem no total 103 mil megawatts instalados. As PCHs têm em torno de 534 usinas operando. E CGH são mais de 700 usinas operando no Brasil. Da capacidade instalada em usinas hidrelétricas no Brasil, nós temos 250 que são usinas hidrelétricas de maior porte, acima de 30 megawatts, que totalizam 103 mil megawatts de potência instalada. Temos também as PCHs, em torno de 530 usinas que perfazem em torno de 4 mil megawatts. E as CGHs, que são usinas menores, de 0 a 5 de potência, nós temos 750 usinas operando no Brasil. É importante destacar o estado de Minas Gerais, que é o que representa a maior parte em todos esses setores. Na parte das usinas hidrelétricas, ela tem, apesar de não ser a maior potência instalada, porque aí tem o estado do Pará, que tem as usinas grandes de Tucuruí, mas ela tem número de usinas, quem tem mais usinas hidrelétricas é Minas Gerais. As PCHs, o estado que tem maior potência é Mato Grosso, mas Minas Gerais é o segundo. E nas CGHs, o estado que tem o maior número de CGHs instalados é Santa Catarina, e em segundo lugar, Minas Gerais. Então, nas 3 fontes, nas 3 classificações, Minas Gerais é o destaque no Brasil, exatamente por ser um estado que tem um relevo, uma conformação geográfica muito propícia, né, com quedas, várias quedas, e rios com vazões também bem interessantes. Então, esse é o destaque da geração hidrelétrica brasileira na região sudeste, e destaque para Minas Gerais, que sem dúvida nenhuma desponta como o maior produtor de energia do Brasil. Importante nós desenvolvermos também um pouco sobre quais são as etapas que são necessárias serem cumpridas para nós colocarmos um projeto de geração de energia em operação. Para nós fazermos um projeto de usina hidrelétrica, em primeiro lugar, nós temos que saber se determinado rio ou uma bacia hidrográfica já tem um inventário hidrelétrico realizado. Se já tiver um inventário hidrelétrico realizado e aprovado na ANEEL, esse estudo fica público de toda a população. Qualquer agente, qualquer interessado pode entrar na ANEEL, no seu site, obter esse estudo e estudar se é possível fazer a usina ou não. Se não tem um estudo de inventário hidrelétrico realizado, terá que ser feito deste rio. Mas, basicamente, todo o país já está coberto e já tem estudo de inventário realizado. O que é um estudo de inventário? Então, a primeira parte para nós construir uma usina hidrelétrica é realizar o estudo de inventário. O inventário é a fase de estudos que nós determinamos qual é a divisão de quedas de um rio ou de uma bacia. Por exemplo, quantas usinas conseguimos colocar num determinado rio. Então, em função dos estudos hidrológicos, geológicos, que são feitos, dependendo da região, são realizados todos esses estudos e apresentados para a ANEEL, e a ANEEL aprova. E é fundamental, porque a partir desse estudo de inventário, qualquer agente interessado pode propor e solicitar a autorização para fazer, desde que ele siga, né, o que foi determinado no estudo de inventário, respeitando todas as cotas, né, as alturas, as potências, né, do estudo de inventário. Então é fundamental ter presente isso, né? Vamos sempre fazer o estudo de inventário ou seguir o estudo de inventário já aprovado e tornado público pela ANEEL. Por exemplo, para projeto básico, também segue a regra da resolução 875 da ANEEL e executa. É muito importante seguir esse passo. Para o projeto básico, que é a fase dos estudos, que a gente faz os estudos iniciais do local a ser aproveitado, sem dúvida nenhuma é fundamental, né, que nós seguimos o que está definido no inventário e seguimos, aprofundamos os estudos daquele local que nós estamos estudando. E a outra etapa do projeto seria o projeto executivo, onde eu faço os estudos finais, aí, para saber os quantitativos das obras civis, das características dos equipamentos eletromecânicos que eu vou usar na usina, e é feito durante a execução e a construção da usina hidrelétrica. Definido
o projeto, o aproveitamento que nós vamos construir, a usina que nós vamos construir hidrelétrica, definido sua potência, seu porte, nós temos que partir para detalhamento desse projeto. Quais são as características principais que devem ser levadas em conta, né, numa usina hidrelétrica? Em função da característica da queda que nós temos e da vazão da quantidade de água, nós vamos definir toda a configuração desta usina, que vai levar sempre em conta a característica do local. O primeiro deles, por exemplo, como é que se define a potência de uma usina? É a queda, a altura que eu tenho, desde a tomada d'água da barragem até a turbina onde vai gerar energia. Então, a queda vezes a vazão, eu vou ter a potência. Então, dependendo da queda, eu vou escolher qual equipamento que eu vou usar, qual é o tipo de turbina. Hoje nós temos no mercado consagrado para usinas que têm uma queda grande, por exemplo, para mais de 100 metros de queda do local, nós usaremos uma turbina tipo Pelton. São poucos locais, né, a maioria já foi aproveitado, mas nós temos algumas usinas que usam essa tecnologia. Porque quanto maior a queda, maior a potência que eu tenho. São usinas que são realmente mais econômicas, né, mais competitivas. Se eu tiver uma queda de 20 a 100 metros, eu posso usar uma turbina tipo Francis, que é a mais usada em todo o nosso país aqui, a geração de usinas hidrelétricas. Temos também outro tipo de turbina, que é a turbina Kaplan, que ela é usada para quedas mais baixas. A partir de 30 metros para baixo, 20 para usinas grandes até usinas pequenas, é usada esse tipo de turbina. E agora, com o desenvolvimento da tecnologia, para quedas pequenas, a partir de 2 metros, e vazões menores também de 2 metros cúbicos por segundo, nós temos a turbina tipo Stream Diver, que realmente é um desenvolvimento, uma novidade tecnológica, que permite nós aproveitarmos baixas quedas, que antigamente, até certo tempo, quedas abaixo de 20 metros não eram nem consideradas, né, projetos, e é um potencial enorme que tem, às vezes para pequenos locais, e ajudam muito, né, a gerar energia hidrelétrica com essa tecnologia. Outra questão importante são os arranjos das usinas hidrelétricas, que nós temos que desenvolver o projeto para torná-lo ele competitivo, né, e atrativo, e a um custo que realmente se consiga viabilizá-lo. Dependendo do local, nós temos usinas que nós temos chamado com a casa de máquinas ao pé da barragem. Quando eu não tenho um circuito de adução à barragem, vai passar na tomada d'água da barragem, vai lançar água diretamente para a turbina que fica, nós chamamos ao pé da barragem, que é bem próxima, né? Questões de metros. Isso depende dessa configuração, essa conformação do relevo que nós temos. Temos também algumas alternativas quando eu tenho uma queda que não é concentrada no lugar, né? Que eu preciso de um espaço, eu tenho que levar a água da barragem até a casa de máquinas. A casa de máquinas fica mais distante. Então nós chamamos de circuito hidráulico. Como é que esse circuito hidráulico pode ser feito? Ele pode ser construído por algumas alternativas. Primeiro, por um canal. Se a geologia do local é favorável, a gente escava um canal, que é mais barato, e transporta a água da barragem até a turbina. Tem casos que nós podemos usar um túnel, né? O túnel também é um pouco mais caro, mas às vezes eu ganho uma queda muito grande, né, fazendo um túnel. Hoje temos tecnologia boas, bem seguras, né, para nós fazermos. Nós temos também com um conduto, a gente chama um conduto adutor, que é uma tubulação metálica, que também podemos levar água da tomada d'água até a turbina. E tem casos que também por um conduto forçado, que nós chamamos também, são condutos metálicos que a gente leva. Então depende muito da configuração do local, qual o tipo de circuito hidráulico nós vamos usar para ter a gente chama o aproveitamento ótimo do local, né? Isso é muito importante, que eu consiga fazer um projeto tecnicamente perfeito, mas que seja competitivo economicamente e com impactos ambientais aceitáveis. Então é fundamental, no desenvolvimento do projeto de uma usina, nós sabermos qual é o layout da usina que nós vamos usar. Se nós vamos usar o tipo da barragem também, se vai ser de terra, de concreto, qual é o circuito hidráulico, vai ser por canal, por túnel, ou também diretamente por uma tubulação metálica, levando até a turbina que nós escolhermos em função da queda, se vai ser Francis, Kaplan, Pelton ou Steam Driver. Então, isso é importantíssimo, né, num projeto, a gente está definido e poder usar. Infelizmente, nós temos tecnologia nacional 100% brasileira, fabricação aqui, que nos permite fazer uns projetos de usinas hidrelétricas bastante competitivos. Concluímos a parte 1 desta aula e esperamos vocês na parte 2.